A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Daniel, né? Daniel ficou muito conhecido. O que nos lembra muito no livro de Daniel é sobre a cova dos leões, né? Que por inveja fizeram com que o rei fizesse um decreto para que assim pudessem se desfazerem de Daniel, né? Que é a única maneira, porque a única coisa que poderiam achar contra Daniel é que Daniel servia ao Senhor acima de tudo, né? Ao Deus vivo. Caso contrário, não achava nada contra Daniel, né? Porque Daniel andava reto, Daniel andava, ele andava reto, andava seguro, né? Não fazia nada de errado, então não havia erro em seus caminhos. E por inveja, pois ele tinha um alto, ele era benquisto, né, pelo rei, e por todos à sua volta, né, ele era benquisto, e por invejas dos outros príncipes, dos outros governadores, então fizeram com que, armaram com que o rei Dario, na época, fizesse um decreto para que toda petição, né, para que toda oração fosse diretamente ao rei e não a outros deuses, né, porque sabiam que Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor, né, ele tinha uma janela que dava em direção a Jerusalém, que embora Jerusalém estava destruída, mas lá tinha sido feita a casa do Senhor. Então, embora Deus não habite em templos feitas por mão de homens, mas simbolicamente ali foi feita a casa do Senhor. Então, ele olhava diretamente para lá. Mas o importante é que 3 vezes por dia isso era sagrado, né? Ele orava ao Senhor, ele nada o impedia de fazer isso. E sabendo disso, os invejosos fizeram com que o rei fizesse esse decreto para que durante 30 dias ninguém buscasse outros deuses, sem antes buscasse ao rei primeiro, né? E com isso, né, o rei nem pensou, nem imaginou o que pudesse ser isso, que isso pudesse ser uma armadilha, né? E assinou o decreto. E, obviamente, Davi foi pego nesse decreto. Então, o que aconteceu? O próprio rei jejuou na noite em que Davi foi jogado na cova dos leões, que era o que o decreto dizia, né? Ele jejuou, ele não permitiu festas, né? Que tinha festas no castelo e tudo, no palácio, aliás, né? Na época se chamava palácio. Ele não permitiu festas, não permitiu música, não permitiu nada, né? Nem alimento, nada. Ele jejuou. E ele, inclusive, ele pediu a Deus ali para que protegesse a Daniel, porque ele sabia que em Daniel não havia erro, né? Pois Daniel nunca escondeu a sua fé, pelo contrário, ele sempre deixou claro a todo mundo que ele seguia somente ao Deus vivo. E exatamente foi o Deus vivo que o salvou, porque na manhã seguinte, quando a pedra foi revolvida da abertura da cova, Daniel saiu da cova e disse ali, né, que Deus fechou a boca dos leões, não permitindo assim que ele fosse atacado, pois não viu erro em Daniel, né? Pelo contrário, né? Porque Daniel estava ali fazendo adoração ao Senhor, cultuando ao Senhor. E assim como o rei Dario percebeu que aquilo ali não passou de uma armadilha, ele jogou os algozes, né?
os precursores, os culpados, né? Os que maquinaram essa armadilha, ele jogou na cova dos leões com suas famílias. Nem chegaram ao chão ao serem atacados pelos leões, né? Ao serem despedaçados pelos leões, né? Então isso nos mostra que aquele que realmente segue os caminhos do Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele passa por tribulações também, ele passa por provações, né? Mas Deus está ali junto. Deus não permite que o mal sobrevenha, né? A palavra de Deus diz: nenhum mal chegará à sua tenda, né? Porque Deus não permite. Então, a diferença entre o ímpio e o gentil é essa, né? A diferença entre quem anda nos caminhos do Senhor e quem não anda é essa, porque todos passam por problemas, todos nós temos problemas. A palavra do Senhor diz que o sol nasceu para todos, né? Cada um tem um tipo de problema diferente. Pode acontecer de um nascer rico, um nascer pobre, um com saúde, um sem saúde. Isso são coisas da vida terrena aqui, Deus não se envolve nisso. Mas a diferença é que quem anda com Deus, o mal não chega à tenda, o demônio não entra em casa, porque Deus não permite isso. Deus não permite o demônio tocar em tua vida, o demônio destruir a tua vida, porque quando ele entra em tua vida, filho, quando entra em tua vida, filha, ele faz um reboliço tão grande, e olhe e preste atenção numa coisa, que isso não é nada em comparação do que ainda há por vir, porque isso não acaba aqui, porque a nossa luta aqui, isso aqui não é nada, né? Porque esse mundo aqui, ele vai acabar, né? O que almejamos é a vida eterna para viver com o Senhor, porque ainda terá o julgamento. O que almejamos é pós-julgamento. Almejamos que no julgamento sejamos salvos para que possamos ir viver com o Senhor. Agora, aqueles que no julgamento não for salvo, esses terão o sofrimento eterno. Então, isso que você está passando aqui na terra será fichinha perto do que está por vir. Por isso que a gente insiste, venha para o caminho do Senhor, se arrependa de seus maus caminhos, abra os olhos, pense bem no caminho que você está seguindo. Às vezes você acha, você ora, você reza, eu não sei o termo que você usa, mas você conversa com Deus, você acha que você está conversando com Deus, você acha que você está andando no caminho dele, mas não está. E você percebe que você não está porque você vê a sua vida como está. Então pense bem, reflita bem. Aqueles que andam no caminho do Senhor passa por dificuldades, passa como todos nós podemos passar. A diferença é que a vitória vem. A paz e a tranquilidade é a primeira coisa que se chega em nós quando estamos no caminho do Senhor. Se você não tem paz e tranquilidade, mesmo que você esteja dentro da igreja, mesmo que você seja uma pessoa batizada, mesmo que você se sinta batizada pelo Espírito Santo, se você não sente a paz do Senhor, algo está errado. Você não está na presença do Senhor, você não tem intimidade com Deus, porque o Deus vivo, o Deus único, o Deus que eu sirvo, ele dá paz ao coração. Se você não tem paz em seu coração, esse não é o mesmo Deus que eu sirvo. Então preste atenção, se você está seguindo Deus e você não tem paz em seu coração, você não tem paz em sua casa, você não tem paz em sua família, então meu irmão, minha irmã, reflita bem, busque ao Senhor, leia a Bíblia, pense com cuidado com o que está acontecendo, porque muitos serão chamados, poucos os escolhidos, mas principalmente muitos serão enganados. Então veja bem, reflita bem. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui. Quem sou eu para querer julgar alguém? Eu sou uma pecadora, né? Eu sou um verme, né? Eu simplesmente estou aqui para fazer uma leitura bíblica. Como eu sempre digo, eu estou engateando no Evangelho, mas Deus nos diz que a gente tem que
a nossa missão aqui é abrir os olhos das pessoas, é levar a palavra de Deus às pessoas. A gente tem que ver também os nossos pecados, obviamente. Primeiro tire o arguilhão dos seus olhos para depois ver o próximo, uma coisa assim. Porque muita gente vê os defeitos do próximo e não vê o seu próprio, né? Que não é essa questão aqui. Porque é o que eu digo, a paz e a tranquilidade que eu tenho em mim, que a gente tem em nosso lar aqui, que a gente tem em nossa família aqui, nós já passamos por muitas coisas e enquanto não servíamos a Deus, realmente era difícil, mas depois que começamos, que graças a Deus meu esposo e eu andamos no caminho do Senhor e quando nós realmente nos entregamos ao Senhor, a paz e a tranquilidade que Ele nos deu, não há palavras para explicar. E antes disso, ele já dava indícios de que realmente fomos chamados, que realmente nós dois fomos chamados para viver ao lado dele. Nós que não percebíamos, né? Nós que não dávamos atenção a ele, era nós que nos afastávamos dele. Mas hoje, pela graça e honra dele, nós estamos no caminho dele e pela graça e honra dele nós vivemos bem, nós vivemos em paz. Temos problemas como qualquer outra pessoa, mas a diferença é que a gente sabe que a solução vem. Nunca falta o pão de cada dia em nossa casa, a gente consegue pagar as nossas contas, a gente aperta um pouquinho aqui, aperta um pouquinho ali, mas daqui a pouco libera, entendeu? A gente tem o nosso cantinho, graças a Deus a gente está bem. Então, aquele que anda nos caminhos do Senhor, tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, se não tem paz em sua casa, se você está servindo ao Senhor e não tem paz em sua casa, não tem paz em seu coração, não tem paz em sua família, é porque esse Deus que você diz estar servindo não é o Deus vivo, não é o Deus verdadeiro, o Deus único. Você pode ser um dos que estão sendo enganados. Então, preste bem atenção, reflita bem, busque a verdade. Busque a verdade, peça para que Deus abra os seus olhos espirituais para que você possa ver o que realmente está acontecendo à tua volta, para que você realmente possa escolher o caminho certo para seguir, porque essa vida aqui, sim, ela é passageira, essa vida aqui, em um momento ela vai acabar, esse mundo aqui, em um momento ele vai acabar. Mas a questão é o que vem depois disso aqui, porque o que vem depois é o que importa. Quem vai para o caminho quem está no caminho do Senhor, no verdadeiro, né? Esse vai para a salvação, esse terá o seu galardão, né? Esse será só maravilhas, né? Terá só bênçãos em sua vida, mas o problema é quem não está no caminho do Senhor. O problema é quem morre nesse mundo aqui sem estar na presença do Senhor. Porque se você morrer nesse mundo aqui antes de aceitar o Senhor, antes de se arrepender de seus maus caminhos, aí não tem jeito, porque não existe reencarnação. Você morrer e de repente renascer em outro corpo, essas coisas, não existe isso, a Bíblia não prega isso. Morreu, acabou. Você não terá segunda chance para dizer que não, eu aceito a Jesus e ter uma nova oportunidade de participar da salvação do Senhor. Então, morreu, você só vai ser ressuscitado no dia do julgamento. Então, aproveite enquanto está vivo para aceitar ao Senhor e se arrepender de seus maus caminhos. Porque depois que morre, não tem jeito. A palavra de Deus só prega a ressurreição. E a ressurreição é feita uma única vez, para quê? Para julgamento. Para julgamento. Você pode ser ressuscitado para viver com o Senhor ou ressuscitado para o sofrimento eterno e para a segunda morte, que aí depois já não tem mais volta. E depois do julgamento, pronto, também, aí acabou, não tem mais, não terá segunda chance também, né? Não terá, como se diz, saidinha, benefício, esses saidinha temporária, esses negócios que tem por aqui, né? Eu acabei prolongando um pouquinho a fala aí, mas
quando Deus toca na gente, a gente tem que falar, né? E vamos ver se a gente consegue terminar o livro de Daniel hoje. Os reis do Egito e da Síria, no capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. Então, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará com que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles, e será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, e seu domínio será grande. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, e nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue com os que a tiverem trazido, com seu pai e os que a fortaleciam naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, virá com o exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Assim, entrará o rei do sul no reino e voltará para sua terra, porém seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. Um deles virá apressadamente, inundará e passará adiante. Então, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os restos. Assim ele fará e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virá então o seu rosto para fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino. Mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados
como também o príncipe da aliança, e depois da aliança com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o destruirão. O exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Então voltará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Ele fará o que lhe aprouver e voltará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Para não prolongar muito o vídeo, que eu acabei falando bastante hoje, eu vou parar aqui no versículo 29, né? Porque amanhã a gente termina o livro de Daniel. Aí a gente continua amanhã no capítulo 11, versículo 30, e lê o capítulo 12, que os tempos do fim. Aí a gente termina o livro de Daniel, né? Para depois a gente já começar o livro de Oséias, que também é pequeno. A leitura completa da Bíblia acabou demorando um pouquinho mais do que o previsto, porque eu tinha planejado um ano, mas a leitura sozinha, né, a gente fazendo uma leitura em casa sozinha assim é uma coisa, mas nos vídeos é outra, porque a gente acaba falando um pouco mais sobre aquilo que a gente leu. O bom seria mesmo uma rodinha assim de irmãos e irmãs, né? A gente poder fazer a leitura ali, poder conversar um pouco sobre o que leu, né? Poder debater um pouco, cada um expor a sua opinião sobre o que é ali, sobre o que entendeu. Mas aqui, infelizmente, não tenho esse pessoal para que possa fazer isso. Então, eu gravo o vídeo e espero que vocês aí estejam gostando dessas leituras, das palavras, né, que tenho falado aqui. Como eu disse, né, também não sou entendida da palavra do Senhor. A gente aqui, nós estamos aprendendo juntos, mas quando Deus me toca também, eu falo o que Ele me toca, né? Perdão, gente, é minha cachorrinha aqui, que ela não sai de perto de mim. Aí, ó, o chorinho. E ela sabe que eu tô acabando. Mas quando Deus fala, né, eu transmito o que Ele fala para mim. E a nossa função aqui, né, a nossa função que eu digo, nós, os filhos do Senhor, a nossa função é essa, é propagar o nome do Senhor, né, para que o nome dele possa alcançar os quatro cantos do mundo. Tem muitos lugares que o nome dele ainda é proibido, e pelo que eu vejo aí, que em questão de política, essas coisas aí, eu não me envolvo muito, mas a gente tem que entender um pouco do assunto, porque nos afeta também, né? E tem acontecimentos aí também querendo vigiar a comunicação aí, querendo controlar a internet, porque a internet a gente sabe é mundial, né? Então a gente pode usar a internet, usada sim para muitos golpes e tal, mas muita gente de bem usa também, né? Como por exemplo, né, eu estou usando aqui para divulgar o nome do Senhor, e estão querendo, e quando se fala em controlar a mídia, né, em controlar a internet,
muitas vezes estão falando em questão dos cristãos, né? De não poder falar, de não poder divulgar a palavra do Senhor. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que aproveitar enquanto a gente tem liberdade de expressão para divulgar cada vez mais o nome do Senhor, porque essa é a nossa função, essa é a nossa missão aqui. A gente tem que, enquanto é tempo, a gente tem que divulgar o nome do Senhor, a gente tem que procurar levar mais, apresentar mais a Cristo para que mais almas possam ser salvas, né? Porque infelizmente muitas estão e serão perdidas, né? Se fosse por Deus, todas seriam salvas, mas não depende dele, né? Depende sim da vontade de cada um. Os que crerem, os que realmente têm vontade de mudar, esses serão salvos, mas nem todos creem e nem todos têm vontade de ser salvo. É algo horrível de se dizer, mas é verdade. A gente vê isso pela maldade que há no mundo, porque essas maldades que a gente vê no mundo, a capacidade da malvadeza, a pessoa gosta realmente de fazer isso. Tem pessoas que faz malvadezas que a gente vê ali que realmente é o demônio ali atiçando, mas tem outras que não, que é o coração mesmo que é maldoso mesmo. Ali é o próprio coração que é duro, que é feito de pedra mesmo, que é psicopata mesmo, não tem sentimento algum. Faz isso mesmo por desejo. Tem outros que gostam de ver o sofrimento alheio. Então esses, infelizmente, o que a gente pode fazer é orar para que amoleça esse coração, para que realmente ele sinta o desejo de conhecer ao Senhor, né? Acabei falando que não ia prolongar e estou prolongando demais o vídeo, mas amanhã a gente continua. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por tuas palavras, Senhor, por tuas mensagens, Pai. Que teu Espírito rodeia, Senhor, este mundo, Pai. Leve a tua palavra, Senhor, aos quatro cantos, Pai, principalmente onde o teu nome é proibido, Pai. Fortaleça os teus filhos, Senhor, os proteja, Pai. Peço a ti, Senhor, pela minha parentela, pela parentela de meu esposo. Proteja cada um, Pai. Abençoe cada um deles, manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque em sua vida, Pai. Toque em seus sentimentos, toque em seu emocional, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu coração, Pai. Amoleça esse coração aflito, Pai. Quebrante esse coração. Arranque tudo que não lhe pertence, Pai. Peço pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, Pai. Que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.